6, 7. Boa tarde para quem é de boa tarde. Bom dia para quem é de bom dia. E boa noite para quem é de boa noite. Estamos começando mais um episódio do Pod Jovem da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que esse ano homenageia a Colômbia como país, aqui nas referências, nos livros, nos estandes. E para a gente começar hoje, a gente tem uma convidada ilustre que faz parte do programa de formação Jovem Monitor Cultural. Antes da gente apresentar a nossa convidada, eu vou pedir para Vital fazer a autodescrição para que todos vejam. Meu nome é Vital, eu sou uma travesti negra de pele clara, tenho cabelos cacheados, pretos, tô com um vestido preto, com a identificação, a credencial aqui da Bienal com cordão preto, um relógio dourado e uma pulseirinha de diamantes. O relógio dourado tá na mão direita e a pulseirinha na mão esquerda. Arrasou, Vital. Bom, meu nome é Carol Petrucci, eu sou uma mulher branca de 1,70 m, tenho cabelos ondulados, castanho escuro, que são um pouco abaixo do ombro. Uso um óculos de armação laranja, um óculos de grau, tenho sobrancelhas grossas, um piercing no nariz, uso brincos de argola prateado, um vestido preto com um crachá da Bienal tal qual o da Vital. Tenho anéis prateados nos dedos indicadores. E agora a gente vai chamar ela, que é do serviço social, que é jovem monitora cultural e muitas outras coisas, envolvida com pesquisa, envolvida com formação, entre outras áreas que a gente vai descobrindo aí. Então, por favor, Valéria, se autodescreva e conte um pouquinho da sua trajetória pra gente. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Valéria Araruna, sou bacharel em serviço social, me autodescrever também, cabelo encacheado, loiro, sem óculos. Tenho piercing na sobrancelha, piercing no septo, piercing no nariz, piercing na boca. Tô usando jeans, uma camisa regata listrada branca e azul. E também sou branca, pele clara também. E é isso. É isso. Conta pra gente um pouquinho dessa sua caminhada. Até, por exemplo, você chegar aqui na 27ª Bienal de São Paulo e ser entrevistada. Contextualiza pra gente, os nossos ouvintes querem saber. Bom, eu venho da Penha, né, primeiramente lá da Zona Leste pra cá. Foi uma viagenzinha de trânsito, São Paulo, naturalmente, claro, né? É babado. São Paulo sendo São Paulo sempre. Mas essa, se eu não me engano, é a minha terceira Bienal do livro, tá bom? Minha terceira Bienal. Meu contato com a cultura vem lá desde a minha infância, então eu vinha muito com a minha tia Edna, né, nesses eventos culturais. Tanto que ela me trouxe na primeira e na segunda Bienal, e agora ela iria vir hoje, ela veio hoje, só que ela não conseguiu entrar porque acabou os ingressos. Poxa. Pois, você comentou comigo. Sim, aí ela foi embora, e aí agora eu tô aqui curtindo bastante esse evento, tá muito incrível, muito legal também, muita coisa, muita novidade também, né? Uhum. E pra mim, toda essa experiência cultural, ela é muito rica também de aprendizagem, porque eu, como TDA, né, tenho muita informação, então fica assim, ó, olhando pra todos os lados. E é muita gente também, né? É muita gente. A gente veio junto, né, praticamente. Né? Acabei encontrando outro pessoal também aqui, tá chegando mais gente também, todo mundo jovens, como nós, né? E é isso. Você lembra da sua primeira Bienal? Como que foi? Olha, a minha primeira Bienal, eu lembro que não tava tão cheia como essa 27ª edição. Não tava tão cheia. Tinha espaço, assim, também pra poder transitar. Só que tá muito lotado hoje. Isso é bom, porque é um sucesso muito significativo pra Bienal, né? Assim, de público também. Então, lá na primeira Bienal, eu comprei muitos livros que estão até hoje lá em casa, inclusive. Caraca. Muitos livros. Agora, hoje eu já não vim tanto pra comprar livro também. Mas dei uma olhada nos livros também, bastante referências boas. Eu vim também por um autor específico, né? Eduardo Spor é meu favorito. Ele tava por aí hoje, só não sei qual ainda, não me localizei. E vai tentar pegar um autógrafo. Autógrafo, é que os livros são muito grandes. Eu sou mais... A minha metodologia para leitura é mais escuta, né? Então tem aplicativos hoje para audiolivro também. Que babado, a gata é da tecnologia Sabe? digital, entregando. Continua. Eu uso muito leitor em audiolivro pra mim, é muito melhor pra mim escutar também, porque tampa, né, abafa. E leitura também digital em PDF, né? Então, pra mim, até mais ecologicamente, tá? Pessoal, mais ecológico, assim. E livro a gente sabe que é material físico, né? Muitas árvores, muita natureza também. Então, entre ler livros digitais,
físico, você é mais do audiobook, ouvir livros, né? Audiobook, exato. Audiolivro, audiobook, tanto faz no Brasil, né? Se a gente falar aquele áudio do Zara, serve também. Então é importante a gente entender que existem várias formas de leitura, que não só a palavra, né? Sim. Parando para pensar que os audiolivros, eles são uma potência muito grande para pessoas não alfabetizadas, são uma medida de acessibilidade para pessoas de baixa visão ou a comunidade cega, né? Então, é uma potência, muitas vezes a gente fica aí, a tecnologia digital, atravessa, não atravessa. Vai acabar com os livros, não sei o que e tal. Mas, enfim, acho que cada vez mais a gente possibilitar a democratização desse acesso, né, por meio do acesso, sim. Inclusive, tem a BiblioSP, que é uma iniciativa da Coordenação de Bibliotecas de São Paulo, que tem mais de 17 mil títulos de livro acessível. Lá de você grátis. Pode usar em qualquer biblioteca ou da sua casa, de grátis. Pode consultar, você pode sugerir, né? Está sendo implementado os BiblioSP para poder democratizar a leitura. Então é um processo que está cada vez mais crescendo, né? Sim. E não são só aqueles livros, Dom Casmurro, livros clássicos. A gente tem milhares de exemplares de livros atuais, da literatura moderna. Enfim, acho que agrada a todos os públicos, viu? Vale a pena conferir. É isso aí. Voltando para nossa convidada. Queria saber de você a sua caminhada com o serviço social. Ótimo. Como que ela é, né? Primeiro, o serviço social, as pessoas ainda têm dúvida de como acontece essa formação, porque é uma coisa meio psicologia, meio, ao mesmo tempo, também ciências sociais, mas a gente vê que é a junção disso num campo de atuação muito prático. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, o serviço social, para mim, eu comecei no direito. Antes do serviço social, eu comecei no direito, né? Fiz 3 semestres em direito, mas por conta de trabalho, eu acabei desistindo do direito, focando no serviço social, por ter mais flexibilidade, né? Comecei, primeiramente, 2 semestres presencial e depois eu fui para EAD. Nesse contato com o serviço social, eu tive muito contato mais com os CCAs e o CRAS, que é o Centro de Referência Especializado, onde eu conheci as políticas públicas mais profundamente, né? E até na sua fala que você mencionou sobre o serviço social, para mim, na minha perspectiva como assistente social, funciona como se fosse uma tríade. O que seria essa tríade? Então, é o serviço social, né, em si, a assistência, que é a SMADS, a Secretaria da SMADS, a cultura, principalmente, porque ela acaba fortalecendo mais, né, o social, principalmente, e, é claro, a educação. Então, a gente pensa educação, serviço social e a cultura como uma tríade em ligação que fomenta muito, né, as políticas públicas no nosso território, no nosso país, né, no nosso convívio também. E meu contato com o serviço social não foi pela minha própria vontade, né? Minha mãe, no caso, o sonho dela era fazer serviço social, porque ela era muito ativa no território, né? E ela fazia muito essa questão de desenvolvimento comunitário, que também é uma das minhas formações como técnica em desenvolvimento comunitário pela ETEC-CEPAM, lá no fundão da USP. Chocada. Depois do serviço social, quando eu fui seguindo o caminho, né, eu acabei desenvolvendo muito além do que eu esperava, porque na minha cabeça era entrar na faculdade e ok, me formo, né, nem todo mundo tem uma perspectiva de entrar na faculdade, alguns vão seguindo outros caminhos, mas o meu já foi direto pra faculdade, né, aí entrei na faculdade e foi a coisa que mais ressignificou a minha vida, vamos dizer assim. Até eu chegar aqui nesse momento com vocês hoje. Olha, literalmente, porque foi na ETEC-CEPAM que eu conheci o programa Jovem Monitor Cultural, inclusive. Olha, entendeu? que legal valorizar os nossos passos e regar os nossos pés, né? Sim. Isso é super importante. E o serviço social, ele me deu muitas oportunidades, porque quando eu estava atuando em estágio dentro do serviço social, eu estava fazendo estágio, inclusive, ali na Penha. Eu não conhecia nem o Centro Cultural na Penha, pra você ter ideia, e eu moro ali, né? O mais próximo para mim era o CCA, que é o Centro de Referência para Criança e Adolescente. E ali eu comecei a fazer meu trabalho comunitário, né? Mas como voluntária. O serviço social tem muito essa pegada voluntária também, né? E aí eu desenvolvi não coloquei no projeto, né? Não coloquei no papel, mas foi mais uma comunicação boca a boca, fazendo aquela ponte que a gente fala, né? Articulação mesmo, né? Isso é um trabalho de articulação. Isso, articulação territorial. Inclusive, é uma das coisas que eu venho desenvolvendo mais, assim, no meu território também. Dentre as funções de produção, gestão e articulação, você se interessa mais por articulação? Eu comecei na parte de parcerias dentro do CCP, entendeu? Olha que chique. Que me identificaram lá mais como articuladora, né, dentro do território. E pra mim é muito bom,
Porque eu conheci uma dimensão da Piri que eu não fazia ideia depois desse contato com a cultura também, Aham. e também com a assistência. E aí, dentro do serviço social, eu acabei desenvolvendo uma ação que eu acho que, para mim, foi a mais impactante, assim, socialmente, dentro do meu território, que foi fazer uma parceria junto com as lojas, né, as lojas de rap, no caso, para arrecadação de brinquedos, para crianças carentes do nosso território. Teve uma época, eu fiz isso por 2 anos, né, dentro do meu estágio no serviço social, e na segundo ano, foi o mais impactante, que teve 600 crianças beneficiadas, foram muitos brinquedos. Nossa. E a logística para poder buscar esses brinquedos, eu tive que alugar até um caminhão para poder arrecadar e levar para as crianças todos os brinquedos para o CCA. E foi algo muito significativo para mim, muito impactante, porque as crianças recebendo esses brinquedos, eu não tive também as mesmas oportunidades, né? A importância do brincar para uma criança. Brinquedos simples, assim, que pra gente, para muitas outras pessoas, pode ser um brinquedo que não é mais utilizado, né? Aí você tá recebendo um brinquedo novo da ReHap, para essas crianças foi a coisa mais extraordinária, assim, Sim. entendeu? E depois disso, que eu tive esse olhar mais aprofundado com o serviço social, né? E voltando às minhas pesquisas para trabalhar com o público mais infanto-juvenil. O primeiro contato que eu tive era mais para trabalhar com pesquisas para o público idoso. Olha que legal, várias público faixas etárias, Sim, né? eu comecei essa pesquisa, mas eu não concluí ela por uma questão mais pessoal, porque eu não gosto muito de falar sobre isso também, mas o serviço social foi um presente que eu acabei ganhando na minha vida. E é a coisa que vem mudando a minha vida até aqui, entendeu? Pra mim chegar até aqui foi uma caminhada de décadas, praticamente. E quando eu me formei, na época, a pessoa que me felicitou com essa faculdade, porque na época da pandemia, não sei se vocês já estudaram na pandemia, tiveram alguma oportunidade na pandemia caótica. Nossa, sem dúvida. Caótica. E na pandemia, a minha avó, ela me pleiteou, né, com essa praticamente com uma bolsa, porque ela pagou a minha faculdade bem no finalzinho, fiquei desempregada, né, não consegui concluir, mas a minha avó falou, não, você vai se formar. Aí eu falei, tá bom, você tá falando, fiquei 1 ano longe, tinha trancado a faculdade, e aí minha avó me trouxe para o serviço social de uma forma que eu não esperava nem concluir a faculdade e trilhar um caminho como eu tô trilhando até hoje. Hoje ela não tá mais aqui conosco, né, mas tudo que eu faço hoje é pensando sempre na memória dela. Ela sempre colocava, o serviço social tem muito isso, de colocar o outro acima de nós mesmos, né? Inclusive é um tema das minhas pesquisas. A alteridade do outro, né? Se colocar sempre no lugar do outro e olhar, né? E ter esse olhar mais humanitário também. É um trabalho constante de empatia, né? Sim, isso é minha pesquisa também. Empatia. Eu costumo mais falar sobre ética da alteridade. A alteridade, a capacidade de entender a complexidade do outro para entender a nossa própria, né? Os livros, eles são uma ferramenta que proporcionam isso pra gente, né? A literatura, eu lembro de um professor de literatura, o Wendel Dias, que ele me apresentou o que era o conceito de Exato. alteridade e a capacidade do livro de fazer isso com a gente, porque muda o lugar narrativo, né? Inclusive, gente, aproveitar essa oportunidade para dizer aqui que quem quiser fazer distribuição de brinquedos e livros, a gente tem uma articuladora cultural aqui presente, que é a Valéria. Sabe? 600 crianças. Você quer pegar a sua isenção fiscal e quer jogar para um projeto de acessibilizar, democratizar a leitura, brinquedos para crianças, a gente tem aqui uma pessoa que está em contato com o CCA. E eu acho que as nossas palavras têm que ser na prática, né? Exatamente. E é na prática que a gente faz essa produção cultural sensível que você está propondo. Que bonito você trazer a memória da sua avó, né? Obrigado. Que encantou, mas deixou aí o trabalho dela muito bem feito de educação com você. E você proporciona isso com afeto para as outras pessoas. A gente estava falando um pouquinho sobre como é a palavra? Abaropofobia. Aporofobia. Aporofobia. Muito obrigada. Desculpa aí a minha ignorância, gente. Aporofobia é um termo que veio muito lá. Eu conheci também, na verdade, esse termo, na pandemia. Foi até muito cômico, porque quando eu perguntei para minha supervisora em serviço social se ela conhecia a aporofobia, né, políticas públicas sobre a aporofobia dentro do serviço social, ela não entendia o que era aporofobia. Aí eu falei, é um trabalho que você desenvolve com pessoas também em situação de rua. E isso veio lá na pandemia, foi um projeto que eu fiz lá na ITEC CEPAM com a minha equipe lá na época, né, no curso. E a gente trabalhou também com o padre Júlio Lancelotti, porque a gente tem a Sé... Caraca. A Sé como referência, né, de pessoas em situação de rua, marginalizadas e vulneráveis também. Mas, no momento da pandemia, o foco estava mais na região da Bresser, não era tão a Sé.
Então era um número muito grande de pessoas em situação de rua crescendo, né? E aí o padre Júlio Lancelotti atuando mais ali pela região da Moca. Todo dia 7h30 da manhã ele sai, né? Pra fazer a distribuição. A equipe, na verdade. Ele tem uma ação. O padre Júlio, ele é referência, né? Ele devia ser... Da porofobia. Nossa, uma pessoa maravilhosa. E a gente acabou desenvolvendo todo esse trabalho. A gente fez uma pesquisa de campo para poder entender como que a assistência social trabalhava com essa questão de aporofobia também, né? E a gente conheceu até equipamentos como projeto Lavanderia, que é um projeto que recolhem as roupas, permitem lavar as roupas dos moradores de rua, tem doações de roupas também, esse projeto Lavanderia, dentro da nossa pesquisa também, né? A gente fez todo um levantamento, foi, assim, algo que a gente levou mesmo, né? E eu pretendo levar ainda mais adiante essa pesquisa. A gente parou ali no momento da Itexepan, do pessoal de lá, mas é algo que a gente quer levar ainda mais adiante futuramente, mas falar sobre isso é algo muito, assim, forte, porque não é todo mundo, né, não sei vocês, mas dentro do meu, às vezes, do meu próprio convívio, é até mais estranho, porque as pessoas, elas acabam desviando, às vezes, da rota quando você vê um morador de rua. E isso me incomoda muito, porque, é um ser humano como qualquer outro. Entendeu? Foi desumanizado pela estrutura social. Sim. Desumanizado e invisibilizado. Invisibilizado. Né? Invisibilizado. Boa você mencionar Usei isso. uma palavra ruim falando humanizado, desumanizado? Não, é isso mesmo. Tá. Sim, é que invisibilizado inclusive a gente estava comentando sobre o meu PIAC futuramente, é justamente sobre memórias invisibilizadas, trazendo isso desse ponto sobre a aporofobia. Porque as pessoas em situação de rua acabam não tendo visibilidade e não tendo tanta voz assim para poder se expressarem, né? Falarem sobre as suas histórias, sobre os seus projetos. Tem pessoas na rua que a gente não faz ideia de quem é aquele ser humano. Mas se você dá uma oportunidade para ele estar aqui, como nós aqui, né, dentro do Pod Jovem, ele vai trazer a fala dele. A gente vai ouvir a história dele. Tem tantas histórias que, nossa, vocês emociona muito, assim, você ouvir as histórias das pessoas. Histórias, personalidades, facetas. Sim, né? Peculiaridades, principalmente. Tradições humanas, porque todos nós temos, né? E muitas vezes, você falar sobre a porofobia também é questões não só de drogadição também, né? Porque tem que ter política pública também voltada para drogadição. A gente sabe, não sei se você teve a oportunidade de ir em teatro de container também. Nossa, foi a melhor experiência que eu tive ali naquele momento. E falar de tudo isso... Até perdi o foco agora. Tá tranquila. É tudo ao mesmo tempo. É porque, gente, tá tendo outras coisas, né? Aqui em volta teve dançarino da 17. E daí é tudo de vidro. A gente dá essa, mas a gente volta. Você estava contando sobre a experiência na formação do teatro de container. O quanto a gente entende também que essas formações do Circula, né, que é a gente visitando outros territórios, são importantes. E o quanto é importante a gente caminhar pelo território, né? Recentemente eu fiz uma formação de teatro de rua com a Companhia São Jorge. E eu venho do teatro, né? Minha trajetória eu sou palhaça de rua. E daí uma das atividades deles foi colocar a gente para fazer uma caminhada ali próximo da Casa de Cultura que a gente estava usando para trazer um gesto. Daí nessa caminhada e nesse gesto surgiu muitas coisas que a gente não sabia sobre o território. E daí o Circula tem sempre essa característica de botar a gente para caminhar, né? No Quilombac foi a mesma coisa, a gente deu uma volta. Na aldeia Crocutu também. A gente não percebe falando, a gente percebe quando a gente passa pela experiência, quando a gente caminha por ali, né? Quem somos nós para opinar ou falar como um território tem que ser se a gente não tá lá no cotidiano, né? Sim, exatamente. Eu acho que é esse o intuito do programa também, né? Colocar os jovens em cada um desses territórios e entender como esse equipamento específico funciona para aquele território, né? E fazer essa transformação a partir disso. Mas eu queria te perguntar, porque você falou bastante da sua formação, dos projetos que você fez. Como que eles influenciam na sua atuação no equipamento hoje em dia? Exato. Sobre essa questão de aporofobia, né? Serviço social, cultura, também educação, eu penso eu acho que é bem antecipado, né? Pensar no meu PIAC também. Eu também tô pensando no meu, fica tranquila. Ai, gente, tá todo mundo ansioso pelo PIAC. Fazer um projeto. Conte. Mas a minha proposta de PIAC já vem também dentro de um podcast que eu acho que é o mais confortável pra mim, que não sou artista, tá bom? Mas é o mais confortável pra mim poder pensar dentro do podcast, né? Que seria entrevistar justamente as pessoas, não só os
público, né, em si, no caso, as pessoas em situação de rua, né, que tem muitas histórias para trazerem para dentro de um estúdio, vamos colocar assim, e também os profissionais da área da assistência, né, do território. Então a gente coloca, eu coloquei assim, os agentes sociais do território. São agentes comunitários, né? São agentes de saúde, são agentes ambientais, são agentes culturais, no caso como nós, são agentes de educação também, mas são pessoas que acabam gerando um impacto muito significativo, né, no nosso território. Sim. Então são pessoas que estão ali no cotidiano, como você mesmo mencionou, no cotidiano, na realidade do território, que conseguem trazer, né, em pauta e apresentar também o seu trabalho, né, que é acolher o próximo sempre também, né? E não só os profissionais, claro, a gente também olhar para o público que esse profissional atende. No caso, o público-alvo são, né, dentro do meu projeto que eu estou pleiteando já construir ele. Na verdade, ele está escrito, só que tem que, né, estruturar. Alinhar, né? Essas coisas demandam tempo, Sim. Uma ideia para ela ficar investimento. Formação, né? Tipo, pá. É toda uma metodologia que a gente tem que montar para tudo na vida, né? Planejamento, projeto de vida, na verdade, envolve muito planejamento. Então, a gente dedica tempo para poder estruturar ele. E é engraçado que você não se considera artista, mas a realidade que ela tá descrevendo é de um artista independente, lógico, né? Tipo, lógico. Tem que se virar pra fazer tudo, cumprindo várias funções. É legal você comentar sobre o seu interesse de fazer um podcast, porque eu mesma não sabia que eu tinha a possibilidade de entrevistar um podcast. Eu fui entender isso depois que eu fiz o curso do Rede da Hora, mas quando eu fui convidada. E entender quais são essas estruturas, como que a gente pode possibilitar, né? Sim, se tiver algum ouvinte agora que tenha interesse de desenvolver seu próprio podcast ou queira gravar um áudio com mais qualidade. São Paulo, a gente tem os equipamentos públicos com a Rede da Hora em regiões de São Paulo, onde o Eixo Som proporciona um estúdio. E a gente também tem o STEA, que é onde o nosso podcast é gravado. Vai ter na Vergueira, vai ter na Lapa, no CCJ, em Pinheiros, para possibilitar e viabilizar o acesso, gente, desses materiais, que são materiais caros. Sim. São materiais que a gente não é preparado para mexer, né? Tipo, como que a gente vai se apropriando e ocupando esses espaços também. Então, vamos aí que todas as pessoas possam estudar a potência da voz, né, Vital? É nosso, sabe? Eu não fazia ideia dessa dimensão toda, né? Todo o contato que eu tive foi dentro do programa, foi dentro da política pública de cultura. A política pública de cultura é a experiência mais importante de toda a minha vida. Eu já fui gerente de loja. Todo esse tempo eu tenho de estudo, tipo, uma década que eu venho estudando, já trabalhei muito tempo em shopping mesmo. Tipo, aquela vida de lojista, domingo a domingo, das 10 às 10, dezembrando. E depois, quando eu entrei na educação, que eu fui ter o contato e a oportunidade com a cultura. Agora, com esse contato com a cultura, todas as experiências que eu tenho dentro das formações teóricas, principalmente das formações práticas, para mim é um mundo de ideias e oportunidades que vem assim na minha mente, né? Cada segunda-feira a gente tem uma formação teórica com uma pauta diferente e são ideias que vão vindo, que vão somando, algumas agregando em outras ideias que já estão em construção também, né? E inclusive que trouxe também a possibilidade de eu pensar dentro desse pod jovem. Porque quando eu tô atuando lá quando eu entrei para atuar no CC Penha, no Centro Cultural da Penha, eu não fazia ideia do que eu iria fazer ali, em primeiro momento. Porque eu me formei em serviço social e já caí de cara num programa de jovem monitor cultural. E aí eu não entendia como que era isso, porque projeto de iniciação artística e cultural. Eu não sou artista. O que eu vou fazer? Vou cantar, vou dançar, vou atuar, vou fazer o quê? Não sei. Não estudei pra isso, entendeu? Não sou preparada. E tudo tem preparo. Vocês devem entender melhor que eu. Tudo tem aperfeiçoamento também, né? Mas eu já fiz isso dentro da minha área. E aí, conversando com a minha gestora Valquíria, ela me deu muitas ideias, assim, que eu fiquei muito fascinada. Eu não tinha esse olhar até então sobre minhas próprias experiências. E foi quando ela trouxe a fala, nossa, mas você poderia ter você tem um perfil mais articuladora, né, mais social. Então você poderia desenvolver mais as parcerias. Nessas parcerias que eu comecei a ter o contato com o pessoal da SMADS, né, da Secretaria Municipal de Assistência Social, e lá que veio essa proposta, né, deles para a gente fazer essa criação do do podcast. Muito legal. Sobre memórias invisibilizadas. Então, já tudo começou com a cultura, praticamente. É muito bom como o programa ele faz a gente entender para além da produção artística, né? Como que a gente consegue aliar as políticas públicas ao nosso dia a dia, aliar as nossas potências individuais, também as nossas formações que já vêm de antes do programa.
E eu queria te perguntar se você tem pretensão de tornar os seus projetos políticas públicas, assim, se... Boa. Olha, Boa. Porque... É uma pretensão ambiciosa, mas a gente tem que ter essas ambições, né? Exato, exato. O meu PIAC mesmo, eu quero que seja política pública, entendeu? política pública. Eu tenho pretensão, né? Mas no momento, assim, eu tô focando muito mais na escrita de projetos mesmo, né? Uhum. Eu tenho. A cultura também me permitiu abrir meu CNPJ agora recentemente. Ufa. Então, nessa parte de produção cultural, né? Mas eu queria ter aberto meu CNPJ para a área da assistência social, para poder desenvolver mais os projetos com política pública, né? Tanto da própria SMAD, da Secretaria de Assistência, quanto da SMC, né? Na nossa secretaria mesmo. E para desenvolver isso, demanda não só eu, mas muita gente também, entendeu? É, babado. E é aquilo, as interrelações, não depende só de mim, mas se eu tiver a oportunidade de algum dia levar pra frente, né? No momento eu tô mais na academia. Academia, eu já tenho uma defesa de TCC pra fazer, que eu nem esperava defender um TCC tão logo, mas já tenho uma defesa, então eu tô mais focada nessa parte minha acadêmica, né, em si. Que automaticamente acaba aplicando também na cultura. Porque serviço social e cultura e educação andam uma tríade, né, lado a lado. E agrega muito também tudo que eu venho aprendendo na cultura para poder aplicar dentro dos meus projetos, né? Que é voltado mais para academia, né? Projetos de pesquisas acadêmicas mesmo, entendeu? Mas se tiver oportunidade futuramente, eu acho que a mais probabilidade de eu conseguir aplicar seria com um concurso público, né? Porque Sim, faz sentido. para minha perspectiva, assim, é mais provável que eu faça um concurso público e consiga desenvolver o meu trabalho ali, né? Tudo mais. Agora, Projeto de lei, assim, um negócio... projeto de lei, futuramente, quem sabe, né? Não tive essa dimensão ainda. Tudo. Passamos aqui por vários eixos, né? Formação, articulação. Passamos aqui um pouco sobre a sua trajetória como pessoa, quanto o apoio familiar é importante, Sim. né? Tem mais alguma pergunta que você queira fazer, Vital? Ou a gente pode ir pro nosso bate-bola? Tá, eu só ia perguntar, assim, se você, com toda essa sua formação e experiência, se você tem alguma dica, alguma coisa para jovens que também queiram se engajar em projetos culturais e tudo mais, e sociais. Bom, tudo pra mim começou com a educação, né? Como eu mencionei, a educação foi meu primeiro contato pra tudo, pra chegar na cultura, pra chegar no serviço social. E eu tenho uma dica muito boa, gente. Em institutos federais, né? Eu conheci uma pessoa, inclusive, aqui nos institutos federais, que ela é da coordenação. E os institutos federais é a coisa que mais impacta, eu acho, que a vida de todo mundo. Porque a educação, ela é uma potência muito grande, com cultura principalmente, né? E os institutos federais, eles têm muitas vagas ociosas. Muitas vagas ociosas. Muita evasão. Muita evasão. Edital de evadidos. Sim, muitos. E eu acabei conseguindo muitas oportunidades por meio das universidades federais, das instituições federais. E essas oportunidades, elas veio das vagas remanescentes, que são as vagas ociosas, né? Vou até mencionar aqui, eu criei um grupo para me poder gerir tudo isso na minha vida pessoal, só que eu não tinha dimensão que esse grupo que estava só eu iria crescer tanto hoje. Tem muita gente já no grupo, acho que dá quase 60 pessoas, mais ou menos. Chocado. E quem administra, quem gerencia lá, no caso, é só eu mandando oportunidades. Aí eu sempre mando as oportunidades. São oportunidades que você só faz ali a inscrição, que é a parte mais chatinha, burocrática mesmo da política, né? Do sistema mesmo. E aí você fazendo a inscrição, muitas vezes acabam sendo por histórico, né? Se você tem umas médias boas do seu histórico escolar do ensino médio, você consegue ingressar numa faculdade. Claro, não vai ser uma medicina, não vai ser um direito, psicologia, mas tem muitas oportunidades de bolsa em tecnologia. Já vi tecnólogo em computação para você fazer um nível superior. Já vi muitas oportunidades muito boas, tanto no superior quanto no nível técnico, até em especializações. E tudo sem prova. Sorteio também, eles sorteiam a vaga lá dentro das instituições. Eu vim de um IF, né, Instituto Federal Fluminense. Eu cursei 2 períodos de licenciatura em teatro lá. Eu não consegui concluir a minha vida acadêmica, mas a passagem por um Instituto Federal me formou como pessoa hoje. Sim. E fez ter noção da importância de uma instituição pública ter refeição,
ter o polo de esporte, ter a secretaria de arte, desenvolver eventos e ligar outros laboratórios. espaços, a qualidade dos equipamentos, o direito a 60 folhas de impressão. Isso muda a qualidade de estudo de um jovem, né, Vital? Fora o acesso a idiomas também, né? Eu vi É. amigos de institutos federais que hoje estão em espanhol comigo na USP, eles já estão super avançados. Eles falam, o Instituto Federal permitiu que esse acesso acontecesse, né? Permitiu que eu me desenvolvesse em outras línguas e tudo mais. Que para o atual mercado de trabalho também é uma coisa que soma muito, né? Sim. E é um lugar para jovens. Jovem Exato. pode e deve estar em Ocupem. institutos federais. Ocupem todas as vagas possíveis que vocês puderem. Mas Exatamente. assim, não sejam hard igual eu, porque é tudo simultâneo na cabeça da Valéria. É tudo simultâneo, mas façam uma coisa de cada vez. Total, total. Vamos lá? Vamos lá. Vai você então. A gente vai fazer um bate-bola, então, agora. Aham. E vamos começar com você indicando um livro. Livros. Olha, eu vou indicar Um livro. Um livro. um livro, tá bom. É o melhor livro que vai mudar a vida de vocês pra sempre. Lá vem, hein? Nossa, eu Estamos na amo esses. Bienal, hein? Eu amo esses. E aproveitem e comprem ele naquelas. Ela A faz vendedora é o neta. livro dela. Vai, Não, não. conta. É Brené Brown, ela é uma assistente social norte-americana também. É uma tese de mestrado dela também. E ela fala sobre as vulnerabilidades. Como que a gente entende vulnerabilidades? Vulnerabilidades socioemocionais, vulnerabilidades afetivas, vulnerabilidades econômicas, sociais, enfim. Nós, como seres humanos, somos muito vulneráveis. E nós, muitas vezes, não reconhecemos a nossa própria vulnerabilidade. É para isso que existe psicólogo também, né? Porque a gente acaba buscando terapia também. pra Inteligência reconhecer emocional. autoconhecimento. Muito sobre isso. Não é bem um livro de autoajuda, mas é um livro de transformação pessoal mesmo, né? Porque o nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Ela fala muito da imperfeição nossa como ser humano. Legal, legal. E não é... Acho que falar imperfeição é meio, meio pejorativo, meio, sei lá, mas não. Ela traz mais o ponto vulnerável. Perfeição, vulnerabilidade. Então a gente não é imperfeito. A gente só é um ser humano vulnerável, sujeito a inúmeras questões sociais, né? E outra, a perfeição é uma merda, E gente. outra! E outra. Perfeição é uma merda. Eu prefiro, às vezes, pensar que a gente é imperfeito mesmo. Porque quem inventou esse negócio de perfeição, nem essa pessoa conseguiu cumprir isso, sabe? Vai falando. E agora eu vou voltar à linha de pesquisa de novo. Com Ó, a Brené Brown falando sobre vulnerabilidades, eu fiz na minha linha de pesquisa, que é a que eu vou ter que defender agora também, Ai. na minha especialização. Eu fiz uma junção sobre esse livro da Brené Brown sobre vulnerabilidades com a ética da autoridade, da ética da autoridade, que traz referências de autores como Brené Brown, Emmanuel Levinas e Martin Buber, né? São referências muito significativas para mim, na minha pesquisa, na minha vida pessoal, profissional também, porque já tá matando as perguntas que vem, né? Não, deixa calma! é interrelações, mas enfim. Referência, Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Certo. Aproveita, audiolivro. Agora um filme. Um filme? Ai, que filme agora, hein? Vale qualquer coisa. Pode ser série também, mas é um. Série? Olha, eu vou falar uma série que eu tô assistindo agora e eu também tenho especialização em ciência da religião. E essa série, pra mim, ciência da religião, foi muito maravilhosa. Gente, tudo. Ela formou em tudo. Evil, o nome da série. Evil. O contexto da série, será que eu posso dar spoiler da série aqui? Breve. Breve. O contexto da série é literalmente um padre que tem dependência química, uma neuropsicóloga, né, dentro da igreja, que trabalha pro Vaticano, e ela é cética também, mas acontecem fenômenos, que eu não posso, né, continuar, fenômenos que acabam fazendo com que ela tenha uma percepção diferente sobre a religião. E o anticristo dentro da série, que no caso é o Pilar, né, o protagonista do mal, ele é uma pessoa como qualquer outra que ninguém imagina que ele fosse tão mal, vamos dizer. Passada? Mas tem muita coisa que analisando, né, com uma outra ótica, com tudo que eu assisto hoje eu faço análise de tudo. A academia me formou dessa forma, né? E aí eu acabei fazendo análise até dessa série. Outra análise que eu fiz também foi sobre o desenho Zootopia. Eu tive que fazer uma dissertação sobre materialismo histórico e dialético de um desenho Zootopia. Que loucura! Chocada. E diz pra gente uma música. Música?
Olha, eu gosto muito de... Olha, que coisa, né? Mas Funk. é o funk. De É. funk. Pode não parecer, com tudo que eu tenho no meu currículo, mas eu amo funk consciente. Pra mim, é minha... Tô lá no meu momento, coloco o meu funk consciente, um MC Max, um MC Raridade. Tô lá ouvindo funk consciente, pra mim é tudo. Ah, é tudo. Entendeu? Tudo. Da área da cena do rap também, do hip hop. Eu gosto do Freud também. Bastante. Que legal. Entendeu? E um livro. Ah, não, uma referência, né? Você já trouxe outras, mas uma referência aí, o que não, você não tenha citado. Uma referência? Referência como pessoa? Referência em que sentido? Uma pessoa. Uma referência. Pode ser como pesquisa, pode ser como... Enfim. Olha, a minha maior referência na minha vida, que todo mundo sabe, minha família também, minha mãe morre de ciúmes, mas mãe, me perdoa, tá? Ah, Eu amo a minha mãe, ela é minha referência número 1, assim, em tudo, a minha mãe. Mas a minha tia Edna, desde criancinha, eu sempre falava pra minha mãe, assim, falei, mãe, quando eu crescer, eu vou ser igual a tia Edna. manda um Aqui beijo pra trouxe- tia Edna ali. Beijo, A que tia. trouxe pra Bienal pela primeira vez, Ah, gente. Tem um que negócio. babado, entendeu? né? A última pergunta do bate-bola é: o que é arte pra você? Porque a arte, pra mim, arte é vida. Literalmente, arte é vida, porque São Paulo é uma selva cinza. Quando ela tem a arte, ela tem a cultura, tudo se torna cores e vida, principalmente. Com certeza. Entendeu? Pra mim, é tudo. É tudo. É vida. Apesar de eu não ser vital. artista, mas É vital. A exato, arte mas é vital. Eu sou arte, fala. Eu sou arte. Que legal te receber aqui, Valéria. Tá te recebendo num evento grande como esse. Possibilita a ocupação de jovens nesse espaço, né? Que gostoso ouvir a sua caminhada, os seus projetos, a sua trajetória. Todos sejam caminhos muito férteis para você. Vou pedir para você dizer as suas redes sociais aí, seu @, pra gente. Peraí que eu não lembro meu arroba. Peraí, eu não lembro. Não, Tranquilo, fica tranquilo. tranquila. Ó, o meu @ é Carol Petrucci. E só tem Instagram, gente. Vai, Vital. O meu @ do Instagram é vital.rbr. Das outras redes sociais eu não vou revelar. Ai, ela é secreta. E o seu? O meu é valéria.as14. Meu Instagram. Obrigada, Valéria. Obrigada, Obrigada. Secretaria Municipal de Cultura. Encerramos hoje mais um episódio do... Pode, jovem. É isso mesmo. Nas redes sociais estamos como @castpodjovem. É isso. Falando direto da 27ª Bienal do Livro. Encerramos por hoje. Beijos. Uhul!